Vamos lá. Bom dia, você que nos assiste aí pela sua casa, pelo seu celular. Estamos aqui para um culto ao Senhor, né? Estamos fazendo testes aí pelo YouTube. Provavelmente essa vai ser a nossa plataforma aí definitiva de transmissão. A gente vai ter uma dinâmica bem interessante para que lugar de vida, onde a vida floresce. Assim somos nós na presença do Senhor. Assim somos nós que perseveramos na palavra do Senhor, que estamos aqui domingo após domingo, inclinando os nossos ouvidos àquilo que Deus tem a nos dizer. Que você possa ter essa certeza de que você está no melhor lugar para se estar, né? Diante da palavra de Deus. Não necessariamente num lugar físico, mas em um lugar espiritualmente rico, cheio de nutrientes, cheio de vida. Nós estamos plantados justamente nas águas correntes, nas águas do Espírito Santo. Amém? Eu queria, antes de tudo, fazer uma oração antes da gente seguir aí com a nossa programação. Amém? Feche os seus olhos aí, curve a sua cabeça. Senhor, obrigado por essa manhã de domingo, onde o Senhor nos permite estar de modo online, ó Pai, mais juntos, adorando ao Senhor, meditando na sua palavra, que a bênção do Senhor venha sobre nós nessa manhã, que o Senhor venha trazer, ó Pai, o seu refrigério sobre as nossas almas, que possamos encontrar aqui, ó Pai, lugar de descanso, lugar de paz. Obrigado, Pai, por esse momento, pelo Senhor dar inteligência ao ser humano para desenvolver tecnologia, para desenvolver internet, celular, computador, câmera. Glória a Deus, ó Pai, pela graça do Senhor, em prover inteligência para o homem fazer isso, ó Pai. E é por meio desses meios que nós hoje estamos adorando ao Senhor, ó Pai. Nos fortalece, nos faz perseverar em meio às angústias e prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Amém. Pessoal, então como a gente está aqui fazendo essa transmissão, você pode sinalizar aí no nosso chat no YouTube aí como que está sendo essa transmissão para você, dar um bom dia aí para a gente saber que está tudo bem. Essa transmissão provavelmente vai ficar gravada, né? A gente espera poder editar ela, deixar ela um pouco mais dinâmica aí no YouTube. Mas você pode comentar aí se você está assistindo, você que está assistindo gravado depois, me conta aí a sua experiência. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, porque quando você é inscrito nesse canal, assim que a gente entra online, você já recebe aí uma notificação, ok? Então, é isso. Nós temos alguns recados. O nosso GC, que é o nosso grupo de crescimento, ele está acontecendo online toda sexta-feira, 7h30 da noite. Você pode participar. O grupo é pelo Google Meet, tá bom? Você pode nos chamar ou no WhatsApp, ou no YouTube, ou no Instagram e pedir o link. Nós vamos enviar o link para você antes de começar a nossa reunião. E nós estamos estudando ali o Catecismo de Heidelberg. Gente, por enquanto os nossos cultos ainda continuam online, tá bom? Só online. Nós estamos esperando aí um novo decreto do governo, até que as nossas autoridades elas possam permitir aí novamente a retomada das reuniões presenciais. E aí nós vamos, com organização, com decência, voltar progressivamente com os nossos cultos. Mas nós pretendemos manter aí as reuniões online, tá bom? Se você puder, quando os cultos voltarem, estar presente, vai ser um prazer te receber aqui, mas nós vamos deixar essa ferramenta para que você se sinta seguro e sinta acolhido aí na sua casa também, ok? Você ainda pode compartilhar essa mensagem de hoje aí com seus amigos, familiares. Você vai pegar esse link aí da nossa live e vai mandar aí para os seus amigos, vai mandar aí para os seus parentes. Compartilha aí para que eles possam em tempo real acompanhar essa mensagem. Tudo bem, gente? Nossos grupos estão acontecendo online, todas as nossas atividades. Você pode entrar aí também no nosso site e conferir os últimos textos que nós postamos para poder ajudar você aí na sua edificação, no seu enriquecimento de conhecimento, ok? Da mesma maneira, aqui no YouTube mesmo temos outros vídeos também. Nós temos 2 novos podcasts também nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, enfim, em todas as plataformas de áudio aí, a sua preferida, você também pode escutar aí os nossos podcasts, ok, gente? Eu queria que nesse momento, então, você pudesse preparar a sua Bíblia aí, pegar a sua Bíblia e abrir em Atos aí que a gente vai ler aí a mensagem, ok? Esse é o momento da palavra.
Abra sua Bíblia aí comigo em Atos, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Atos, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Nós acompanhamos na nossa última transmissão, no nosso último culto, que Paulo é avisado que em Jerusalém ele sofreria ali, que ele seria preso, né, que ele seria maltratado. Isso foi avisado a ele por meio do profeta Ágabo. E agora nós estamos aqui finalmente na chegada de Paulo em Jerusalém com seus companheiros das regiões ali gentílicas, vamos dizer assim. Paulo está trazendo ofertas, isso não está implícito no texto, mas nós sabemos que ele já havia passado em outras igrejas e recolhido ali ofertas, né? E agora ele está chegando com essas ofertas, mas ele também já foi avisado que em Jerusalém seria um período muito difícil. Talvez Paulo já estava ciente de que essa seria a última vez que ele estaria visitando a igreja em Jerusalém, né? Mas ele está ali de bom grado, ele está ali para testemunhar do evangelho, está ali para trazer uma boa notícia para os seus irmãos da igreja local, mas ele também sabe que é os últimos dias dele ali em Jerusalém, que dias difíceis se aproxima da vida dele. Então, Atos capítulo 17, a gente vai ler aí versículo, toda a perícope aí, tá bom? Do versículo 17 ao versículo 26, ok? Eu queria que você pudesse acompanhar aí comigo, tá bom? A palavra de Deus diz assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhes disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados até o respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesas necessárias para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Bom, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos a situação em que o apóstolo Paulo, já é bastante conhecido em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas por todo o Império Romano, podemos dizer assim. Paulo é um judeu convertido, ele era aí, se você lembra, né, um fariseu, né, estudou aos pés de Gamaliel, e o testemunho de Paulo é um testemunho muito forte, porque ele é conhecido agora de todos os judeus e de todos os gentios. Paulo havia pregado o evangelho em toda a região do povo gentio, né? Paulo é o apóstolo aos gentios, apóstolo dos gentios, e ele se dedicou a pregar o evangelho nas regiões onde os judeus não estavam. Mesmo assim, nessas regiões haviam judeus, né? O Paulo levava o evangelho aos gentios, mas por incrível que pareça, toda cidade que Paulo entrava, ou a maioria dessas cidades, ali havia uma sinagoga, né? Havia um lugar de reunião de culto
ao Deus dos judeus, ao Deus de Israel. E Paulo, então, procurava esse lugar como o primeiro lugar da sua pregação. Pregando o evangelho ali, logo ele seguia em direção aos povos gentios. Ou na palavra em hebraico aí, os goíns, né? Que são os gentios, povos de todas as nações. Então, Paulo sabia que o evangelho era para o judeu e para o não judeu, e por isso ele entendia que era necessário pregar o evangelho ao não judeu. Se você ler o livro de Atos, por exemplo, você vai perceber famílias, comunidades, cidades inteiras se convertendo ao Deus de Israel, confessando Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, aquele que era poderoso para transformar vidas. Nós vemos muitas pessoas, autoridades, enfim, se convertendo, e a fama de Paulo estava se espalhando, o evangelho estava se espalhando, e agora ele já foi avisado que em Jerusalém ele sofria, e ele chega em Jerusalém, né, que é o contexto que nós estamos aqui, em Jerusalém, ele chega para dar o bom testemunho. Ele chega para falar daquilo que Deus estava fazendo entre os gentios, entre todo mundo. Como pessoas estavam sendo convertidas ao Senhor Jesus. Como pessoas estavam tendo as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho. E então, quando ele chega em Jerusalém, perceba que Paulo, como missionário, chegando em Jerusalém, ele chega com essas boas notícias, e Tiago, representando ali a liderança local em Jerusalém, está com o coração receptivo para saber o que está acontecendo em meio aos gentios, em meio aos confins da terra. Isso me faz pensar em algo muito importante. Eu vou sinalizar 3 aspectos aqui nessa perícope que a gente acabou de ler. Primeiro é a importância de testemunhar o que Deus está fazendo no mundo. A importância, isso é o que nós podemos aprender com esse texto aqui, a importância de testemunhar o que Deus está fazendo no mundo. Gente, Paulo, como missionário, sabendo que a sua jornada era difícil entre os gentios, que ele precisava do apoio da igreja, que ele precisava do bom testemunho da igreja, ele assume uma estratégia aqui muito boa, uma estratégia que é contar o que Deus está fazendo. A gente poderia pensar o seguinte: se tivesse missionários em nosso meio, pessoas plantadores de igrejas, pioneiros, o que essa pessoa poderia fazer para que o seu ministério pudesse ser mais eficaz, para que o evangelho pudesse se espalhar com segurança, com respaldo da igreja local? Testemunhar daquilo que Deus está fazendo entre os gentios. Paulo vem trazendo então as boas mensagens. Ele não vem dizendo, vocês não investiram em mim, vocês não me apoiaram. Não, Paulo não vem com acusações. Paulo vem com bons testemunhos de como Deus está operando entre os gentios, daquelas pessoas não alcançadas. E perceba bem que Tiago, representando a liderança, juntamente com os presbíteros locais, eles se alegram, eles glorificam a Deus, porque eles reconhecem que de fato Paulo era um deles também. Paulo também fazia parte da igreja. Paulo também fazia parte daquilo que Deus estava fazendo. Paulo também era um irmão. Então veja então que esse primeiro encontro é um encontro da comunhão. É um encontro onde aquele que está na ponta do ministério, evangelizando, alcançando nações, encontra em Jerusalém um lar. Encontra em Jerusalém amigos. Encontra em Jerusalém respaldo para aquilo que ele está fazendo. Os irmãos conhecem bem o trabalho de Paulo. E talvez isso nos prepare para esse segundo ponto, que é o ponto onde as mentiras começam a rondar a igreja, onde os boatos começam a rondar a igreja, onde aquelas coisas, aquelas palavras falsas, né? Eu costumo comparar o seguinte: a mentira, normalmente, ela não é algo assim que aparece, né, espalhafatoso. Não, a mentira não é esse tipo de coisa. Quando o diabo quer usar a mentira para destruir as obras da igreja no meio nosso, ele não vem com uma coisa assim com alarme, né? Com alarde. Ele chega com algo sutil. Imagine, por exemplo, né, 1% de esgoto misturado a 99% de água potável. Imagine isso no copo, um copo de água, mas tem 99% de água potável e 1% da água do ribeirão ali, Arrudas, né? Do córrego Arrudas ali. Imagina isso. Você teria coragem de beber essa água? Não, se você soubesse disso. Mas se alguém te desse esse copo de água,
Você poderia olhar para aquele copo de água e você veria ali uma água aparentemente cristalina, pura, e talvez você beberia. Por quê? Porque a mentira estava rondando aqui a igreja em Jerusalém. A mentira sobre o que Paulo estava fazendo. Eles estavam confusos, porque parece que esse boato de que Paulo não seguia a lei, que ele abandonou a lei de Moisés, que ele abandonou a Moisés, de que ele ensinava as pessoas a se apostatarem da lei, parece que essa conversa, né, que é uma conversa mentirosa, ela se apropriou da cabeça de algumas pessoas, né? E essas pessoas, e isso começou a causar ali um certo alvoroço, ou que Tiago queria evitar era justamente isso, enviar no coração dos irmãos de que Paulo estava fazendo tudo aquilo que era o contrário ao que eles estavam fazendo, porque em Jerusalém eles conseguiram encontrar esse ponto de convergência entre o Evangelho e a lei de Deus. Eles compreenderam que a lei de Deus não é contrária ao Evangelho, mas que ela serve como um fundamento para que o Evangelho possa ser uma boa notícia. Então eles compreendiam o seguinte, que toda a história de Israel, ela tem o quê? Um fundamento, ela tem uma importância para a pregação do Evangelho, e que descartar a lei, que descartar Moisés, que descartar a tradição, os costumes, não era o melhor caminho para pregar o Evangelho. Nós sabemos disso, gente, nós sabemos disso, que a lei, como diz mesmo Paulo, né, a lei não é má, mas quem é má? Quem é mau? Quem tem um coração ruim? Sou eu. E a lei revela isso em mim. Então também tinha certeza. Ele sabia, e para ele e para os irmãos de Jerusalém, não era uma novidade. A lei não salvava. A lei não tem poder para salvar o ser humano. Não tem poder para perdoar o ser humano. Não é essa a função da lei. Paulo sabia disso. Tiago sabia disso. Um cristão verdadeiro sabia disso. Paulo, ele pregava sim quanto à tentativa de justificação pelas boas obras, de ser salvo pelos méritos. Para Paulo, a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso é graça, isso é dom de Deus. Paulo estava certo disso. Então Paulo, sim, pregava contra os legalistas da sua época, contra os religiosos da sua época, que tentavam usar os argumentos da lei como pressuposto para a salvação, para a paz com Deus. E Paulo sabia que não era esse o caminho. Nós já estudamos aqui várias vezes no nosso discipulado de que a lei de Deus ela não é suficiente para, mas ela é um bom chão onde nós podemos caminhar. Ela ensina a gente, talvez, aí uma moral cristã, ela nos ensina como nós devemos ser gratos a Deus. Ela não nos salva, mas nós fomos salvos para andar conforme a lei de Deus, ok? Isso que você tem que ter na sua cabeça. A mentira, ela vem tirando uma palavra do lugar, uma conversa do lugar, e isso pode trazer grandes confusões à igreja. Mas lembra, gente, Paulo está aqui em paz. Paulo está vindo para trazer boas notícias. Paulo não está vindo trazer contenda na igreja. Para Paulo é muito importante a unidade da igreja. Para Paulo é muito importante que os irmãos estejam em união, mesmo que ele esteja lá nos confins da terra e os outros irmãos dele em Jerusalém. Para Paulo é muito importante eles estar conectados em um só espírito. Então é preciso que nós lutemos contra toda mentira. E como se luta contra a mentira, e a gente vai para a nossa terceira questão, nosso terceiro ponto aqui, nós lutamos contra a mentira falando a verdade e praticando a justiça. Praticando a justiça. Quando Paulo é aconselhado por Tiago a cumprir os votos, sabendo que já havia 4 irmãos preparados para cumprir o voto da tradição, o voto que estava ali no Antigo Testamento, não está claro aqui, mas a gente consegue entender nas entrelinhas que é o voto de Nazireu. Paulo ele entende aqui que isso aqui não feria o Evangelho, essa prática aqui de fazer esse voto não feria o Evangelho, mas que pelo contrário era uma oportunidade dele testemunhar em favor do Evangelho e amor aos seus irmãos. E aí ele vai e cumpre o voto, nós acompanhamos no texto aqui, ele cumpre o voto, entra no templo, e aí eu quero tirar algumas conclusões práticas aqui. De que primeira coisa que nós precisamos aprender? A testemunhar sobre o que Deus está fazendo. Quando nós testemunhamos, nós estamos trabalhando com o Senhor para gerar fé no coração dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes.
Quando você dá o testemunho daquilo que Deus fez no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, naquela viagem missionária que você foi, naquela experiência de evangelismo no metrô, aquela experiência que aconteceu enquanto os outros não estavam olhando, quando você chega para a comunidade e conta sobre isso, quando você testemunha sobre o que Deus fez através da sua vida, você está gerando fé também no coração daquele que te escuta, porque ele está escutando aquilo que Deus está fazendo em outros lugares. Às vezes a gente acha assim, será que Deus está trabalhando só na minha vida? Quando chega um irmão e nos conta aquilo que Deus está fazendo em outros lugares, fé é gerada no nosso coração também. Nós nos alegramos com esse testemunho, nós somos inspirados, nós somos encorajados. É isso que acontece quando irmãos vêm do campo missionário, vêm da linha de frente, vêm das ruas, vêm de fora e chega e fala, aconteceu isso e isso na minha vida, Deus operou dessa maneira, alcançando essa e essa pessoa. Nós, ao olharmos essas histórias, ao escutarmos essas histórias, nós somos encorajados e nós glorificamos a Deus. E nós louvamos a Deus pela sua sabedoria, pela sua graça, de que Ele está agindo, não somente na minha vida, mas na vida de irmãos em todos os lugares da terra. A segunda coisa é o seguinte: mentiras surgirão, sofismas, palavras que tentarão, que vão rondar a igreja, a fim de causar discórdia, a fim de enfraquecer o testemunho de irmãos sérios na palavra. Às vezes os burburinhos vão surgir e nós devemos combater esses burburinhos, não dar ouvidos. Nós precisamos testemunhar a respeito da verdade e da justiça, para que a mentira não seja um inimigo da unidade, para que a mentira não seja um inimigo do amor, do vínculo do amor que existe entre nós. E para isso a justiça precisa andar, nós precisamos andar em verdade e em justiça, ou seja, em verdade, falando a verdade e andando conforme a verdade, atos, práticas de justiça, práticas de amor, acolher os irmãos na fé, procurar apurar os fatos, não deixar que as mentiras, você ficou sabendo o que o fulano está fazendo, você ficou sabendo o que o fulano está falando, você ficou sabendo, acabar com essas coisas, fofoca na igreja. Nós precisamos lutar contra a mentira, falando a verdade e praticando a justiça e praticando o bem. E talvez para isso, meus irmãos, nós vamos precisar dar bom testemunho. A minha mãe me ensinava muito isso, nós precisamos aprender isso com os nossos pais, com os antigos, dar bom testemunho. Essa geração que se converteu recentemente, essa geração que descobriu uma teologia que fala de muitas coisas, esqueceu coisas simples como bom testemunho. Às vezes a gente fica criticando as pessoas que acham que tatuagem é pecado, que acham que bebida é pecado, que acham que vestir... A gente fica criticando os religiosos, mas nós somos também religiosos quando nós usamos da nossa liberdade para ferir a dignidade de outros irmãos. Então eu quero saber se nós teremos a mesma coragem que Paulo teve para manter o bom testemunho entre os irmãos. Se você for chamado, por exemplo, para a casa do seu parente lá, religioso, seu parente que talvez seja um fraco na fé, ou na igreja daquele irmão que mulheres têm que se assentar da direita e os homens na esquerda, será que você vai se assentar lá junto com as mulheres para poder mandar uma mensagem para o pastor local, para as pessoas, ou você vai se adequar àquele costume por amor ao seu irmão, para não ferir a fé do seu irmão, para que naquele momento você tenha comunhão, para que no momento oportuno vocês possam conversar sobre aquilo? Então é preciso que a gente pense até onde a nossa liberdade pode ser vivida, né, de maneira saudável, porque se a nossa liberdade é usada para ferir a consciência daqueles que são fracos na fé, então nós ainda não entendemos o Evangelho. Paulo soube aqui usar da sua liberdade, ele não era obrigado a fazer nenhum voto, ele não precisava fazer isso, mas ele faz por amor aos seus irmãos. Por quê? Porque a sua atitude ia ser um testemunho de amor a Deus e amor aos seus irmãos. Então, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa liberdade para dar um bom testemunho entre os nossos irmãos, por amor a Deus e amor aos nossos irmãos. Isso fica muito claro aqui para nós. Irmãos, nós estamos vivendo um período de pandemia, né? Nós estamos vivendo um período dificílimo, que a unidade da igreja tem sido muito prejudicada, porque nós não estamos podendo, com toda liberdade, manter a comunhão presencial. E talvez a gente tenha que fazer aí sacrifícios, nós temos que talvez se adequar a certos costumes, culto online, reunião online, discipulado, ligação, chamada de vídeo,
E talvez você seja tentado a usar da sua liberdade para fazer o que você quiser, né? Às vezes ficar em casa quando você acha que é seguro sair, né? E quando você acha que assim, eu vou ir numa festa ali, vou fazer alguma coisa, às vezes é necessário que você, para um bom testemunho seu como cristão na sociedade, você tenha que se adequar a certas coisas. Por exemplo, a gente manter as nossas reuniões ainda, né, fechadas, né, totalmente online, isso é um testemunho diante da sociedade. Eu sei que para algumas pessoas possam parecer covardia, para outros vai entender como um testemunho. É um testemunho para o não cristão, é um testemunho para aquele que é fraco na fé, para que ele possa ver que nós nos preocupamos com a vida, nós nos preocupamos com os nossos vizinhos, nós nos preocupamos com as pessoas da nossa igreja, e eu sei que sim, se usar máscara, se manter o distanciamento social, as chances de contaminação são baixas, mas nós precisamos dar um testemunho. Muitas das vezes a gente tem certeza de uma coisa, mas nós precisamos dar um passo para trás em amor à fraqueza de consciência das pessoas e manter um testemunho diante da sociedade, diante dos nossos irmãos, diante daqueles que estão próximos de nós. A palavra aqui é que Paulo está avançando, Paulo está indo para o sofrimento, Paulo não está negando que ele foi chamado para sofrer por amor ao Evangelho. E sofrer, como a gente vai ver nos próximos capítulos, Paulo sendo preso, sendo torturado, Paulo entende também que sofrer por amor ao Evangelho é guardar um bom testemunho diante dos seus irmãos, é amar a Deus na simplicidade, é fazer coisas que às vezes não parecem muito sofrimento, né? Mas que aqui foi. Aqui o que nós lemos foi isso, que Paulo ele estava com esse coração humilde para poder guardar essa boa consciência diante dos seus irmãos, diante de Tiago, diante dos presbíteros e diante de todos aqueles que ele considerava, né? Paulo encontra então em Jerusalém uma igreja que tem alegria em recebê-lo, tem desconfiança entre algumas coisas, mas aquilo que ele puder fazer para manter o bem, para manter a comunhão, ele fará. Que possamos ser como Paulo, que possamos ser como Jesus, que possamos ser aqueles que buscam a justiça, que buscam a verdade, que buscam a comunhão, que buscam fortalecer os irmãos no testemunho, que possamos ser esse tipo de gente no mundo. Amém? Eu quero orar por você para que Deus possa te fortalecer e te encorajar diante daí das necessidades, dos sofrimentos da vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós que escutamos a sua palavra hoje, ó Pai, que possamos aprender com ela também. Aprender a viver nesse mundo de sofrimento, um mundo onde é necessário, ó Pai, o nosso testemunho, onde é necessário o nosso procedimento, onde é necessário a nossa flexibilização em muitas coisas, que possamos ser, ó Pai, agentes da paz, ó Pai, não da guerra. Que possamos ser agentes da comunhão, ó Pai, não da discórdia. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um coração igual ao Teu. Ensina-nos, ó Pai, a andar conforme verdadeiros cristãos, verdadeiros convertidos, ó Pai. Que o nosso testemunho possa gerar para o Senhor glória em todos os lugares onde nós passarmos. Amém. Amém, pessoal? Eu queria falar agora, antes da gente encerrar a nossa transmissão, das nossas ofertas, né, das nossas contribuição mensal aí. Mesmo online, né, nós ainda temos uma estrutura para pagar, conta de aluguel, água, luz, né? Enfim, temos ofertas, enfim, temos muitas coisas para fazer e nós contamos com você. Eu sei que está difícil, muitas pessoas faziam as ofertas presencialmente aqui, né? Mas hoje a gente tem uma ferramenta muito útil para nós, né? Nós temos hoje conta bancária, né? E nós temos o Pix também. O Pix é muito simples, você tem o Pix aí, né? Sincronizado aí com o seu aplicativo de banco, né? Algo muito simples hoje. Você pode fazer um Pix para a gente de uma maneira muito simples, né? Apenas com o e-mail da Missão 1618 aí, missão1618@gmail.com. Você joga aí lá no seu buscador do Pix aí que vai aparecer para a gente. Você pode fazer a sua contribuição do valor que você achar necessário. A questão é: seja generoso, seja uma pessoa comprometida com a sua comunidade. Nós estamos mantendo esse local. Aqui está acontecendo gravação, discipulado online. Muita coisa acontece aqui todos os dias, produção de vídeo, produção de muita coisa. Enfim,
E a gente ainda vai precisar dessa estrutura para poder receber pessoas, para poder fazer o nosso discipulado. Enfim, continue sustentando essa obra para que em breve a gente possa estar aqui presente e desfrutar da comunhão uns dos outros aqui presencialmente, ok, pessoal? Que Deus possa abençoar o seu domingo, que Deus possa abençoar o seu dia aí, que você aproveite. A gente vai ter, daqui a pouquinho aqui, vai acabar aqui, a gente vai abrir uma sala no Google Meet, tá bom? Para a gente poder ter um momento de comunhão, para a gente poder conversar sobre esse culto aqui também, sobre essa pregação. Eu espero que você entre aí, pelo menos para dar um alô, é coisa rápida mesmo, só para a gente poder conversar, para eu conversar com vocês também, ok? Então a gente encerra a transmissão aqui agora, mas a gente está indo lá para a sala do Google Meet lá para a gente bater um papo rapidinho no nosso pós-culto, tá bom, gente? Que Deus abençoe você, sua família.